Olá, amigos do canal Acolhimentes. Estamos em setembro, mês de Setembro Amarelo, Tânia. Isso. Então, é um mês que vamos falar bastante sobre saúde mental e, em especial, sobre suicídio. Então, fiquem aí, escutem o que temos para falar. Eu acho que vai ter muita coisa interessante aí para todos assistirem em cortes ou então num episódio completo, tá bom? Eu, José Lourenço, psiquiatra, moro aqui em Alagoas, pernambucano, professor universitário, estou aqui para ajudá-los. A Tânia vai falar um pouquinho agora. Olá, é um prazer mais uma vez estarmos aqui. Eu, Tânia Lopes, psicóloga clínica, para falarmos sobre um tema importante nesse Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo nos convida a refletirmos a importância de cuidarmos da nossa mente. Então, eu e o Dr. José Lourenço estamos sempre nesse podcast que é feito para você, tratando de temas referentes à saúde mental. E nesse mês de setembro, onde exploramos mais ainda esse tema, hoje a gente não podia deixar de falar, não é, doutor? Sim. Sobre saúde mental, sobre Setembro Amarelo. Afinal de contas, eu, enquanto psicóloga, o doutor José Lourenço, nós acreditamos que a prevenção também é importante. Temos que falar. Afinal de contas, quando a gente fala, a gente minimiza aquela dor, aquele sofrimento que muitas vezes você pode estar passando nesse momento. E a gente hoje vai convidar você a ficar aqui com a gente para a gente falar um pouquinho sobre prevenção ao suicídio, prevenção aos pensamentos que muitas vezes nos convida a termos comportamentos disfuncionais. Eu começo fazendo o seguinte questionamento a você. Você conhece alguém que já tentou tirar a própria vida? E algumas vezes, infelizmente, a gente conhece e não cabe a gente julgar. Mas por que você fez isso? Muitas vezes as pessoas que, infelizmente, muitas vezes que agem por impulso, aquele momento que elas se fecham, porque quando alguém tenta, eu não vou ver se o doutor concorda com isso, depois ele vai falar, eu penso que quando a pessoa emite o comportamento de tentar tirar a própria vida e naquele momento do sofrimento psíquico, que é grande, e tenta e não consegue, nunca a gente deve julgar, como algumas pessoas dizem que é para chamar a atenção. Às vezes faltou a coragem dessa pessoa pedir ajuda, de buscar ajuda, de ter uma rede de apoio. É fundamental uma rede de apoio. Você que está aqui nos assistindo, você que está aqui nos vendo nesse momento, é importante saber o seguinte. No Brasil, nós temos um número alarmante quando trata do tema suicídio. 38 pessoas por dia no Brasil tiram a própria vida. Mais ou menos 30 pessoas, elas diariamente são assistidas porque tentaram tirar a vida. É importante que a gente reflita o que é que está acontecendo. Então, falar de saúde mental, em Setembro Amarelo, de cuidar da nossa mente, é, no mínimo, prevenção e importante. O senhor concorda, doutor José Lourenço? Concordo bastante, com certeza. E é um tema que tem que ser falado. É sobre saúde mental. E iniciando com esse tema de saúde mental, suicídio, Tânia, eu acho que eu vou iniciar a minha fala falando sobre o que é saúde mental. Saúde mental é um conjunto de situações, comportamentos, de carga genética, de vivências, de memórias, de personalidade que a pessoa tem, que propicia ele ter momentos ao longo do dia, ao longo da semana, de bem-estar emocional. Se fala como saúde mental como algo estanque, que a pessoa fica o tempo todo com uma saúde mental preservada, uma saúde mental legal. E aí isso faz com que aumente muito o nível de cobrança. Então, eu gosto de falar que saúde mental
é algo que no saldo é positivo, mas ao longo do dia, ao longo da semana, tem certos momentos que a gente está mais com emoções negativas, em certos momentos com emoções positivas, e aí quando passa a régua, o saldo, a gente tem que, para ser uma saúde mental legal, o saldo tem que ser positivo, mas saúde mental é esse resultado, e não é somente esses momentos positivos, Tânia. Porque senão as pessoas ficam com... os não profissionais da saúde mental ficam com essa alta exigência a nível inconsciente e fica como uma nuvenzinha lá perturbando e oprimindo até certo ponto as pessoas. E a partir desse ponto, resumindo, né? Então, é uma construção com vários elementos ali que estão sendo construídos, a gente consegue analisar se aquele paciente, se aquele ser humano tem fatores psiquiátricos, psicológicos ou um mix dos dois que tendem a puxá-los mais para baixo. Você falou agora sobre alguns dados estatísticos que provavelmente, Tânia, são até maiores do que esse que você citou. Infelizmente, por subnotificação. Subnotificação. Muitos profissionais no pronto-socorro não classificam de forma correta as tentativas, o que aconteceu com aquele paciente, e com isso, a equipe de epidemiologia do hospital não divulga, não lança no sistema do Ministério da Saúde de forma adequada, mas os números são muito... assustadores, não é? São muito maiores em todo o Brasil, em todo o mundo. Infelizmente, esses números estão aumentando por dezenas de motivos, né? A gente pode até elencar alguns deles daqui a pouco, Tânia, mas a gente tem que priorizar o atendimento para essas pessoas, falar sobre o tema de forma adequada, de uma forma científica, com uma linguagem acessível, para facilitar o acesso das pessoas ao tratamento, ao conhecimento e, com isso, reduzir essas taxas. A prevenção, quando a gente fala em suicídio, quando a gente fala para evitar que as pessoas cheguem a esse ponto, é importante que a gente fale. A prevenção começa com o diálogo, com a nossa consciência em discutirmos. Porque cada vez que a gente ouve falar, qual a saída para você, que nesse momento talvez já pensou alguma vez, ou conhece alguém que pensou, que está tendo um comportamento disfuncional, muitas vezes pensa, o sofrimento é tamanho que chega a não ver que a vida é o nosso bem maior, que vale a pena ser vivida, que o problema que você está passando agora, ele vai passar. E quando você está sozinho, que você não busca ajuda, que você não busca rede de apoio, que você não compartilha, que você se isola, você se enfraquece, fortalece os pensamentos disfuncionais que não vale a pena viver. E aí, eu enquanto psicóloga clínica, o doutor José Lourenço, enquanto médico psiquiatra, nós temos uma ótima notícia para você. Os momentos difíceis passam. Existe sim saída. Busca rede de apoio, porque não existe problema que não haja solução. Para você ter ideia, quanto mais, se você tem um diagnóstico de uma patologia e você, por exemplo, um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, é bem mais comum que talvez te leve em alguns momentos difíceis da vida que todos nós, eu, você, o doutor José Lourenço, todos nós haveremos de passar, porque a vida não é só momentos bons. A vida é feita de tudo um pouco, de momentos bons que passam e de momentos dificílimos que, graças a Deus, também passam. Baseado nisso, é importante que a gente se observe, que a gente se conheça, que a gente, quando se observar que a gente está ficando meio que mais desanimado, sem prazer, com pensamentos, de novo, de falar, de pensar que não vale a pena, que aquela atitude de encerrar a vida, de tirar a própria vida, vai acabar com aquele sofrimento,
É evidente que essa não é a saída. Então, a gente convida você. Tem a psicoterapia. Eu, enquanto psicóloga clínica, a gente trabalha o que é que está causando esses pensamentos disfuncionais. Então, a gente não tem que cometer a atitude de tirar a nossa vida, de encerrar. A gente não tem esse direito. A gente tem que buscar ajuda, a gente tem que ter uma corrente de apoio, a gente não pode julgar, você tem que buscar um profissional, que este profissional, por exemplo, eu, enquanto psicóloga clínica, a gente não vai julgar o teu comportamento. A gente vai te ouvir, vai te acolher, o doutor José Lourenço também. Há fases que, quando chegam para a gente, enquanto psicóloga, a gente encaminha para o psiquiatra. Este, em alguns momentos, vê a necessidade ou não de medicar, e aí a vida vai voltando à sua funcionalidade. Valorize a sua vida, não se isole, não fique calado, busque ajuda. Doutor, o que é que o senhor diz quanto à questão da medicação, os efeitos, quando é necessário, para que as pessoas que estão tendo ideações suicidas, elas façam uso? É saber, Tânia, o que está por trás desse pensamento suicida. Pensamento, ideação. Então, tem uma patologia aí por trás que está favorecendo esse tipo de pensamento. Então, nós, seres humanos, adoecemos por vários motivos. É multifatorial. Então, às vezes, são memórias traumáticas, uma personalidade com traços de transtorno de personalidade que favorecem essa recorrência de pensamentos negativos, ou que favorece com que a pessoa veja um lado mais triste da vida. A vida, eu gosto de usar a seguinte analogia. Eu uso óculos, né, de grau, eu uso porque eu preciso de uma lente corretiva para deixar que eu enxergue o mundo com poucas distorções, o mínimo possível. Então, algumas pessoas, infelizmente, construíram a sua personalidade com uma lente interna no cérebro que tem uma visão de olhar o mundo como se fosse uma lente escura de um óculos de sol, onde tudo que ele sente e interage com o meio externo é de uma forma com saldo negativo. Assim como também ele tem uma capacidade de olhar para dentro, infelizmente, e ver mais situações negativas do que positivas. E aí, com o passar do tempo, esse saldo sempre negativo, partindo dessa perspectiva, ele começa a ter patologias psiquiátricas devido a essas circunstâncias. Ou também, às vezes, essas circunstâncias, junto com uma carga genética também que favorece, então não podemos esquecer que também a genética está lá favorecendo para algumas circunstâncias, para algumas patologias ou para alguns pacientes, com que, em certo momento, isso ecloda. E aí pode ser de uma forma súbita ou de uma forma gradativa. Então, o suicídio em si é só a linha final, a tentativa ou o ato em si, de uma sequência de problemas que não foram resolvidos, às vezes baseado em pacientes que têm um transtorno de personalidade ou não, ou alguma patologia genética que favorece ou não. Aí que vai, mais uma vez, ter um psiquiatra atualizado, um psiquiatra que tenha esses conhecimentos, para poder ir captando essas informações e, com isso, criando hipóteses diagnósticas que vai nos favorecer a escolher qual medicamento agir. Se todos vocês aí que estão assistindo agora ou no futuro forem jogar no Google aí, qual a principal causa de suicídio, tentativa de suicídio, vai haver muita coisa relacionada a episódio depressivo. Mas não é um episódio depressivo puro, porque existem vários subtipos de episódios depressivos. Existe o transtorno do humor, que é algo maior do que o transtorno depressivo. O depressivo está até dentro desse transtorno do humor, junto com o transtorno bipolar. Então, o episódio depressivo, aí que lidera esses rankings, é um mix, Tânia, entre episódio depressivo unipolar, que nós chamamos, ou depressivo maior, baseando-se em qual corrente
científica você for seguir, ou de qual livro você vai seguir, o CID-11 ou o DSM-5, e mais o transtorno bipolar, em fase depressiva, ou fase mista, ou fase hipomaníaca. Então, as pessoas às vezes se apegam muito a somente esse grande grupo chamado transtorno depressivo, mas existem vários subtipos, e cada um com as suas condutas, com as suas medicações, com as suas respostas e com as suas motivações. Falando em motivações, Tânia, as pessoas muitas vezes acham que a tentativa de suicídio é algo súbito. Pode ser algo súbito. As pessoas podem até agir por impulso, mas não é uma coisa repentina, porque as pessoas dão sinais, não é, um doutor? Adoecimento, é um conjunto de situações que a própria paciente ignora, a própria pessoa que está passando por isso, às vezes, ignora até um certo ponto, ou acha que o tempo vai corrigir. Muitas vezes, até o tempo ameniza. Corrigir 100% não, mas ameniza. E aí, com isso, vai tocando a vida. Mas quando tem essa base genética, quando é certas patologias, isso precisa de um tratamento adequado, porque aí pode vir numa construção lenta, onde o próprio paciente que está pensando em suicídio, ele consegue ir acompanhando até certo ponto, ou então, às vezes, tem patologias que estão lá mais ou menos em banho-maria, e de uma hora para outra elas eclodem de uma forma muito intensa, deixa a pessoa desestruturada e, com isso, impulsivamente tenta. Nós temos que falar sobre saúde mental o ano inteiro, não só no Setembro Amarelo. A gente tem que chamar a atenção de você que está nos vendo agora, de nos observarmos, de observarmos as pessoas que estão próximas da gente. Quantas vezes as pessoas, às vezes, modificam o comportamento, elas ficam mais introspectivas, elas começam a não sair, a modificarem de uma forma assim drástica, súbita, significativa os hábitos. Isso já é um sinal. É importante que a gente sente e converse sem julgamento, porque muitos atos, muitos transtornos, muitas vidas podem ser preservadas quando a gente começa a observar o comportamento do outro. E quando a gente começa a ter certos pensamentos, a gente não pode ter medo de buscar ajuda. Buscar ajuda, falar sobre emoções é fundamental. Porque você imagina, se eu, você, se o doutor José Lourenço, todos nós que na vida temos problemas, surgem os conflitos, toda vez que surgir, nós vamos pensar em encerrar nossa vida por conta do sofrimento que se apresenta naquele momento? Veja que quando a pessoa toma essa decisão, ela já ficou muito tempo em sofrimento psíquico, emocional, ela não está conseguindo enxergar que existe uma saída. Isso aí, geralmente, Tânia, já é a reta final de algumas situações que levam a pessoa a tentar o suicídio, quando a pessoa realmente está com falta de esperança. Chama desesperança o nome técnico. Aí várias patologias podem conduzir o paciente a esse momento de vida no qual ele não vê saída. Aí qual a saída seria? Mas também tem, doutor, aqueles que não têm a patologia, determinadas patologias, porque ter a patologia, o doutor bem colocou, pode ser um sinal que entre aspas, favoreça. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que todo mundo que tem um transtorno bipolar, que tem uma ansiedade, ela tem mais propensão. De uma certa forma, talvez sim. Mas muitas vezes você que costuma agir por impulso no momento de um problema mais sério que acontece na tua vida, que pode acontecer na vida de qualquer um, e você não tem costume de lidar, você não foi treinado para passar pelo sofrimento, porque a vida, saúde mental, não é a ausência de patologia. Saúde mental é a gente saber lidar. O próprio DSM-5, ele já diz, saúde mental é você lidar com as adversidades, né, com as patologias. Quantas pessoas têm patologias e têm tratamentos feitos com acompanhamento com um psiquiatra, com terapia, e estão aí sobrevivendo, vivendo, aliás, de uma forma
funcional. Eu entendi, Tânia, a sua linha de pensamento e agora ficou claro e eu vou transmitir a minha opinião em relação a isso. O que a Tânia está falando é o seguinte, a nossa vida é feita de alegria e de dores. Eu recordei agora de alguns livros que eu já li, alguns trechos, falando sobre que até o ato do nascimento é um ato de dor. Então, a gente está num momento confortável ali no útero da nossa mãe. Isso. Começa a enfrentar. Uma temperatura agradável, com alimento, tudo bonitinho, nos seguro. E aí chega o momento de nascer, é um momento já de dor e sofrimento. E o tempo atual, esses tempos modernos, nos favoreceram com tecnologia a nosso favor, e aqui estamos num ambiente bastante tecnológico, que nos favorece, nos ajuda, mas também nos dá muita fonte de prazer. E aí muitas pessoas, Tânia, estão com só querem prazer, dopamina, alegria, e aí estão tendo dificuldade de lidar com a dor. E aí, nos momentos que a dor se apresenta, ele não consegue lidar. E aí, às vezes, por essa dificuldade em lidar com a dor, e aí vem esse tipo de pensamento. A tecnologia, doutor, não sei se o senhor concorda, mas ela favorece a nós todos, tanto que nesse momento nós estamos falando com vocês, né? Sim. Tentando falando de uma forma clara, precisa, reflita a importância da gente se observar o outro, valorizarmos a vida, saber que na vida tudo passa, e aí se a gente não consegue administrar esses momentos, a gente busca ajuda, uma rede de apoio profissional ou até, às vezes, familiar. Mas essa mesma tecnologia que nos ajuda, ela, às vezes, nos atrapalha. Por quê? É muito comum, por exemplo, os jovens hoje eles estarem naquela fase de quererem imitar, de querer ter uma vida que não é real, porque vê muitas vezes na mídia, né? Quantas pessoas terminam, os jogos estão aí, quer dizer, as telas, o uso exagerado de maneira incorreta dessa tecnologia, muitas vezes desenfreada, ela também leva ao adoecimento. É mais um fator aí, né? Lembra que eu falei que é multifatorial? Esse é um fator. Falando nessa questão a violência, por exemplo, né? Hoje a violência sexual, a violência contra a mulher, enfim, há vários contextos, o desemprego, a idade, muitas vezes, algumas patologias natural, porque tem pessoas que sofrem, adoecem porque não aceitam o próprio processo de mudanças de fases de vida, né? E isso tudo, é como o senhor colocou e como a gente coloca, todo adoecimento ele não é uma causa só, é multifatorial. A única coisa que nós queremos também hoje, entre outras coisas, deixar claro para você é o seguinte, não fique só. O problema que você está passando, você consegue, buscando ajuda, você passar por isso. Então, enxergue sempre que tem saída e que tudo na vida a gente tem que enfrentar e ressignificar. A psicoterapia, nós que trabalhamos com terapia cognitiva comportamental, a gente exatamente faz isso, ressignifica, a gente reestrutura os teus pensamentos que geram comportamentos, as emoções. Quando eu penso, quando eu me emociono, eu me comporto de maneira disfuncional, tudo isso pode nos levar aonde? Então, cuidar da gente é fundamental, principalmente das nossas emoções. Desses fatores aí, aversivos que nós citamos, você citou vários, Tânia, com certeza todos eles estão lá. Às vezes, um deles está mais intenso. Eu entendo que, às vezes, um deles está mais intenso e aí cai uma gota naquele copo que está lá enchendo, esvaziando. E aí a gente hipervaloriza aquele fator. Mas um profissional competente vai olhar todo o contexto, ele valoriza aquele ingrediente que está mais pesado naquele momento, mas ele também tem que cuidar de todos os outros fatores. E agora, em relação aos fatores protetores, a Tânia citou alguns, eu quero me aprofundar em um deles, que é importante se aprofundar, que é a questão do apoio familiar. Infelizmente, no planeta Terra ainda existe muito preconceito em buscar ajuda psiquiátrica ou psicológica. Psiquiátrica mais ainda, principalmente nas patologias que têm a base genética. Por quê?
como é base genética, essa pessoa que, infelizmente, está mais adoecida naquele momento e possa estar pensando em suicídio, essa patologia não vem do além. Maçã dá maçã, uva dá uva. Então, às vezes, aquele paciente que está mais em sofrimento, que tem a mente mais aberta, quer buscar ajuda, e aí compartilha, às vezes, as informações, o que está sentindo, Tânia, e busca até ajuda com a família, mas a família não os recebe bem. E não é porque, normalmente, a família não os ama, porque também a família está adoecida. Lembra, agora há pouco, que maçã gera maçã, não vai dar abacaxi? Então, essa família também nasceu em outra geração. Nasceu em outros tempos onde a psiquiatria não era tão moderna, não estava tão avançada, onde muitos medicamentos causavam muitos efeitos colaterais, e esses nossos pais, tios, ou os nossos cuidadores mais velhos, eles têm lembranças aversivas contra a psiquiatria. E nós, seres humanos, temos uma tendência, infelizmente, às vezes, de repetir algo que a gente escutou e está registrado lá na nossa memória. Então, se a gente não tiver uma capacidade de reflexão e uma mente aberta para poder rever conceitos, só ficamos repetindo. Então, muitas pessoas até buscam ajuda com a sua família, mas a família adoecida também, e com preconceitos, e infelizmente não conseguem auxiliar. Mas isso não é motivo de desistir, é um motivo de se fortalecer mais ainda, buscar um psiquiatra, um psicólogo. Algumas vezes eu até falo para muitos pacientes, olha, quando o paciente já chega falando dessa resistência familiar, ou quando eu noto em algum momento da consulta, eu falo, olha, se poupe, seja sábio, não compartilhe agora, nesse momento, o diagnóstico, que você está usando medicação, ou que você foi no psiquiatra, ou um pouquinho de tudo isso. No momento apropriado, se você estiver mais fortalecido mentalmente, através de um bom esquema de medicamento, ou de ambos, a terapia e do medicamento, aí sim você compartilha. Porque muitas pessoas, Tânia, adiam o tratamento e aí leva ao agravamento da patologia, e aí leva a essa questão do pensamento de morte / suicídio, por esse contexto aí que eu estou citando, por essas barreiras que eu acabei de citar. Mas elas são manejáveis, elas têm como serem resolvidas, ultrapassadas. Muitas patologias, às vezes, não têm cura total, mas tem como ter uma remissão quase completa com tratamento, ou uma remissão parcial que já dá um fôlego, já dá uma suspirada. Porque, às vezes, a gente fica com um sonho, uma idealização de querer resolver 100% do problema psiquiátrico. Nós, psiquiatras, tentamos dar o melhor conforto possível, mas garantir a cura, nenhum psiquiatra prudente e competente vai fazer isso, porque isso é até um crime na esfera judiciária, e fora a questão moral, ética e todos os outros valores aí envolvidos. Mas uma psiquiatria bem conduzida, com um bom psicólogo, e os dois trabalhando juntos de uma forma harmônica, o paciente melhora bastante e consegue avançar, e consegue enxergar o mundo como ele é. O mundo não é um arco-íris, como muitas pessoas querem ou até vivem, ou até algumas patologias, como o transtorno bipolar faz com que a pessoa fique desinibida, ou que a pessoa veja o mundo mais colorido. Isso também é uma patologia, mas também o mundo não é usar um óculos de sol o tempo todo e enxergar o mundo às vezes acinzentado o tempo todo. É o meio termo. Olhas, momentos com óculos colorido, um arco-íris que eu amo, momentos com óculos de sol, momentos com a lente transparente, incolor. Então, a vida é isso, é momento de cada um desses. Quando se fala da dor, quando você fala da dor, você enfraquece a mesma. É tanto que muita gente, é muito comum na escuta terapêutica, na escuta qualificada, as pessoas dizerem, eu estou muito melhor depois que eu falei. É por isso que é importante que você não seja resistente a falar com o familiar que você confia, com a pessoa que você confia. Se você não tem uma rede de apoio, buscar uma ajuda profissional.
a psicoterapia, a psiquiatria, nós profissionais da saúde mental, nós temos técnicas, nós temos também a questão de ouvir sem julgar, porque infelizmente a gente sabe que a sociedade, querendo ajudar, por falta de conhecimento mesmo, muitas vezes piora a situação. Ai, porque você tentou tirar a sua vida e você quer chamar atenção, quem quer se matar não faz isso, enfim. Isso a gente não deve levar em consideração. Muitas vezes a pessoa não tem repertório comportamental para que realmente ajude. É importante você só ter uma convicção que na vida tudo passa, que vale a pena buscar ajuda, ressignificar, conhecer o que te faz, quais são os gatilhos que te acionam a pensamentos disfuncionais. Ultimamente, como você está? Porque muitas vezes a gente começa a mudança no sono, mudança de humor, não é? As pessoas começam, aquelas mesmas que têm assim, começam já a ter certos pensamentos, começam a falas, postagens, aquelas coisas que não têm muito sentido e que mudaram completamente. Então, quem está próximo é importante que tente observar. É muito comum também a gente ver as pessoas aparentemente se esforçarem para estar bem quando internamente elas não estão. Isso ninguém sustenta muito tempo. É por isso que é comum, infelizmente, a gente dizer: ai, mas como fulana fez isso? Ontem eu estive com ela, essa semana eu a vi, ela estava tão bem. Porque o mundo, às vezes, esse nosso corre-corre, essa questão da gente querer parecer sempre estar bem, e isso faz com que leve a mais sofrimento. Enfraquece muito mais a pessoa, não é isso, doutor? Tem essa depressão que você citou agora há pouco, que usa uma máscara social para conseguir ir tocando. Infelizmente, algumas pessoas cometem suicídio porque estão vestindo essa máscara social por um episódio depressivo unipolar, único, mas infelizmente esses casos assim que chocam a família, que teoricamente ninguém sabia ou tinha pouca suspeita algum dos familiares, é por patologias psiquiátricas mais específicas e bases genéticas. Então, patologias que podem descompensar até no curto espaço de tempo, levar a pessoa a ter um surto de bipolaridade na fase mania, ou na mania, ou um surto psicótico esquizofrênico, ou algum outro surto psicótico causado por alguma outra patologia. A pessoa fica desorganizada comportavelmente, mentalmente, com o juízo da realidade comprometido, e aí sim cometer o suicídio. Por isso que é importante não esconder, ocultar o que de errado está acontecendo, ou que você suspeita que há algo de errado. Porque tem patologias, sim, que ficam aí adormecidas, de uma hora para outra elas podem surgir de uma forma bem intensa e gerar isso esse desastre em ambiente familiar. O que nós vemos é que muitas vezes um bullying numa escola, ambientes aversivos favorecem a desesperança. Então, que cada um da gente aprenda. E esse mês de setembro, o Setembro Amarelo, nos convida a acolhermos mais, a olhar para dentro da gente o que é que está acontecendo, por que estamos mais tristes, menos esperançosos, com pensamentos mais negativos, os automáticos predominam, porque nós estamos focando mais no que está faltando e não no que está fartando. Porque não existe, como o doutor falou, um arco-íris, uma vida perfeita. Existem momentos, existem fases difíceis, fases menos. Isso faz parte de todo ser vivo. Todos nós, nessa vida, vamos ter N experiências. É importante, desde cedo, nós aprendermos a falar sobre emoções, a saber que temos momentos alegres, momentos mais difíceis, aprender a enfrentar. E quando a gente não desenvolve, quando a gente não tem a capacidade de sozinho sair de determinadas situações, não ignorar. E desde cedo a gente fazer a psicoeducação de buscarmos ajuda para que a gente reveja e descubra e modifique comportamentos para modificar sentimentos. Porque
porque a única coisa que a gente tem que falar de janeiro a janeiro, principalmente nesse mês que nos convida a falar sobre esse tema importante, que falar de saúde mental é falar de vida. Não existe você estar bem fisicamente se não estiver mentalmente e vice-versa. Portanto, desde sempre, não vamos ter medo de falar desse tema, não é, Sim. doutor? Falando em vida, Tânia, me fez lembrar que a vida nos faz com que a gente tenha um mecanismo de sobrevivência. Do ponto de vista filosófico, alguns estudiosos sobre o tema ainda falam da possibilidade de pensar em suicídio de forma genuína. Tem pessoas que realmente supostamente teria capacidade ou de escolher entre a morte e a vida. Mas, do meu ponto de vista como médico, como cristão, a vida é sobrevivência. Então, essa questão de escolher o suicídio não é uma escolha, é um adoecimento mental do presente, do passado, do presente, às vezes com carga genética, às vezes não, que leva a pessoa a pensar ou a tentar o suicídio. Falando em tentar ou pensar, você que já tentou, que já pensou, não é motivo de vergonha, não é motivo de ocultar essas informações de uma consulta, ou com o pai, ou com uma mãe. Tem que se falar sobre esse tema. Milhões de pessoas no mundo pensam em suicídio. O ato de pensar não é que você vai executar. Entre pensar, planejar e executar, graças a Deus que tem várias etapas aí que precisam serem seguidas. Essa não é uma regra, mas normalmente é assim que se segue. Tirando esses casos mais impulsivos, né? Que às vezes patologias ou personalidades favorecem que a pessoa tenha. Eu observo na escuta clínica que as pessoas dizem, quando elas falam, quando eu pergunto, já passou na mente da pessoa tirar a vida, quando elas dizem que sim, elas também, quase sempre é comum elas dizerem que não falaram para as pessoas. Elas têm dificuldade de falar, de buscar ajuda. Inclusive, quando chega, muitas vezes, no consultório do psicólogo, na própria terapia, a gente tem que, muitas vezes, buscar isso. Eu não sei se na escuta do senhor é comum que muitas vezes a pessoa diga que não compartilhou com ninguém, que já pensou, graças a Deus não pensa mais, né? É dividido, Tânia. Muitos relatam que não tem esse espaço, não tiveram oportunidade, mas muitos, infelizmente, tentam, mas não conseguem ter um bom psicólogo, não conseguem ter um bom psiquiatra. Às vezes até tentam 2 ou 3 ou 4 vezes, mas infelizmente não conseguem um bom profissional. Então não desanimem, tentem mais alguma vez, se organizem, às vezes financeiramente, pesquisem sobre o currículo desse profissional para vocês poderem receberem um bom diagnóstico e um bom tratamento. Porque às vezes a gente fica falando muito essa questão de não procurar ajuda. Muitos procuram ajuda, Tânia, eu vejo isso. Às vezes escondido da família ou em algum momento, mas busca uma vez, não foi bem recebido, bem tratado, ou bem diagnosticado, desiste, e aí fica aí anos e anos sofrendo, e eu entendo totalmente esse trauma aí gerado, e até buscar, né? um segundo momento, E nesse intervalo, é uma patologia que aumenta, o sofrimento que aumenta, emocional. O importante é não desistir. Se vai um profissional da psiquiatria que não deu certo, procura outro. É importante ver realmente, como o doutor bem mencionou, a qualificação do profissional. É importante também, na psicologia, procurar um excelente profissional, um profissional que realmente tenha CRP, porque tratar de saúde mental é um tema delicado, é um tema que você tem que ter a capacidade para você saber aonde você está indo. O importante é que você tenha em mente, jamais desistir, porque para tudo há saída. A vida deve ser vivida e a gente, quando surge uma patologia, a gente vai atrás de como lidar, de como viver
com aquela patologia, porque você não é só a sua patologia. Sua vida não se resume a um momento dificílimo. Muitas vezes, aquilo você pode ter certeza. Quantos de nós, você, o doutor José Lourenço, não já ouviu: meu Deus, o mundo agora vai acabar, eu não vou resistir. E aquilo passa, graças a Deus que passa. Porque você tem que acreditar que tudo tem saída, não é isso, doutor? E aceitar a ajuda, aceitar o diagnóstico, porque muitas pessoas também têm dificuldade em aceitar os seus limites, as suas limitações, o seu diagnóstico, aceitar que nasceu com 2 metros de altura, 1,80 m, o careca, o cabeludo demais. Então, cada um de nós somos perfeitos da forma como Deus nos fez, e maravilhosos, e tudo bem. E agora tem pessoas que idealizam situações, ou comportamentos, ou QI, ou famílias, e aí vivem nesse mundo paralelo, ora real, que fica uma disputa injusta com ela própria. E aí vai conduzindo a vida de uma forma equivocada. Então, muitos pacientes também têm uma dificuldade grande de aceitar. E essa não aceitação dificulta o trabalho de um bom psicólogo ali ser exercito, dificulta um bom medicamento prescrito pelo psiquiatra a fazer o efeito devido, porque muitas pessoas terceirizam para a medicação. Todo dia eu escuto: doutor, tal remédio parou de fazer efeito. Não é que parou de fazer efeito, talvez as circunstâncias da vida pioraram, ou a forma como você está se relacionando com a medicação, com você internamente ficou um pouco mais complexo, mas o remédio não deixa de fazer efeito. Pode acontecer uma tolerância a medicamentos controlados ou medicamentos mal prescritos ou tratamentos incompletos que você possa estar fazendo. E aí, se você faz um tratamento incompleto, não espere 100% de resultado ou 80% de resultado. Porque muitas vezes a gente tem que trazer para a realidade. Muitos pacientes reclamam que não tiveram um bom resultado e aí não melhoram, mas também, infelizmente, às vezes por questões individuais ou por questões financeiras, não consegue fazer o melhor cenário de tratamento e aí, com isso, não tem aquele resultado esperado. E aí fica com essa briga com a psiquiatria e com a psicologia. E, na verdade, a psiquiatria e a psicologia caminham juntas. Caminham juntos e não estão fazendo nada de errado. Às vezes é porque falta mais algum elemento ali para encaixar. Um complementa o outro. Para encaixar. Não só isso, Tânia. Para encaixar e, com isso, avançar. Tem pacientes que têm a sorte, vocês devem estar pensando nisso: não, mas meu primo, meu parente, não sei quem for, não importa quem seja, foi no psiquiatra, usou um remedinho, às vezes passado por um clínico, por um ginecologista, e teve um grande avanço, melhorou bastante. Lógico que tem esses casos, esses sortudos, que às vezes com uma única ação consegue ter um grande resultado. Ou vai no bom psicólogo, ou no psicólogo médio, mediano, e consegue ter um bom resultado. São os pontos fora da curva. Mas a mediana, que é grande parte das pessoas se inserem, precisa desse conjunto de ações para poder ter um bom resultado. Eu falei anteriormente sobre alguns aspectos que levam ao adoecimento mental, à fragilidade emocional, para que muitas vezes a pessoa chegue a pensar em tirar a própria vida. Eu agora quero ressaltar os pilares fundamentais para que você mantenha o seu bem-estar físico-mental. Não deixa de praticar atividade física, aquela que te dá prazer. Não deixa de fazer isso, porque é um santo remédio, como diz no popular. Vai te dar bem-estar. Se você tem um transtorno de ansiedade, ajuda a melhorar. Se você tem um transtorno depressivo, ajuda a melhorar. Ou até evitar possíveis transtornos. Porque a gente sabe que tem uma predisposição genética e quando nós somos biológicos, mas também tem os fatores epigenéticos. Então, esse comportamento nosso pode nos ajudar a retardar, evitar e não termos, de forma alguma, o adoecimento mental. Então, a atividade física, sim, é obrigatório. Um sono de qualidade também. A higiene do sono, pratique a higiene do sono, não se priva de dormir. Quantas vezes a gente tem sono e não quer perder tempo dormindo? Jamais dormir é perda de tempo.
Perda de tempo é você ter sono, é você poder e você fazer opções e sempre procurar se ocupar e não dar preferência. Uma coisa é você trabalhar, ser obrigado, tá numa fase que precisa trabalhar à noite. A gente sabe que tem profissionais que precisam, mas sempre que possível, preserve e busque dormir um sono de qualidade. Não só dormir o dia todo no final de semana, porque a gente sabe o quanto é importante. Outra coisa, outro pilar que é fundamental. O que é que você está comendo? O sal que você come, o excesso do açúcar te faz bem? Então, vamos prestar atenção nas mudanças de hábitos. A nossa psicoeducação também no que a gente come, no que a gente ingere, não só a reestruturação. Eu convido, enquanto psicóloga clínica, aos meus pacientes. Eu trabalho com TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. A psicoeducação, eu acredito sim que você, que nós podemos modificar comportamentos. Com isso, vamos transformar e modificar nossas emoções, nossos sentimentos. E aí, os resultados e a qualidade de vida, aqueles pensamentos automáticos que vêm na minha, na sua, na cabeça do Dr. José Lourenço, se nós não estivermos mantendo bons hábitos para preservar nossa mente, ele nos vem. Então, pense nisso, vamos valorizar a nossa vida, vamos sim, não só agora, vestir amarelo, que é o símbolo da leveza, que é o símbolo da serenidade, que é o símbolo da luz. Luz que tem saída. Nunca, jamais esqueça disso. Sempre vai ter. Esses pilares aí citados pela Tânia são de suma importância, mas o fato de vocês praticarem todos eles não vão te blindar do adoecimento. Vão favorecer que você saia desse momento com mais facilidade, não somente para o seu cérebro, mas para o seu coração, para os seus músculos, para todos os seus outros órgãos. Porque, infelizmente, Tânia, nós temos vários tipos de seres humanos no planeta Terra. Tem alguns seres humanos que, por X motivos, têm uma resistência muito grande à psiquiatria, à medicação, à psicologia e acredita, pelos valores e pelos conceitos que eles construíram ao longo da vida, que só basta ter essa vida leve com a natureza, e não é assim. Isso ajuda, não é, doutor? É um conjunto de fatores que nos adoecem, um conjunto de ações que nos favorecem. Então, essa minha observação é em especial para as pessoas que acreditam que só os métodos complementares, isso é complemento de suma importância, mas isso não inviabiliza a busca do psiquiatra e do psicólogo. Estamos aqui quase na reta final, Tânia. Eu sou pessoa que sou muito otimista, realista, otimista, meio a meio, e eu sou orgulhoso do fato de ser assim. Eu trouxe muita realidade agora há pouco, né? E com otimismo também. Eu quero finalizar com otimismo, porque realmente esse tema sobre o suicídio é um tema que para algumas pessoas é pesado, mas para mim não é pesado. Por quê? Porque eu vejo uma perspectiva clara de mudança, de saída desse cenário para grande parte dos pacientes. Se não for resolver 100%, é perto de 80% ou 70%, que já dá um fôlego, um suspiro. E eu não falo 100% porque na nossa vida, em todos os sentidos, 100% é só o nosso Senhor Pai. Só Ele que garante 100% de solução para qualquer tipo de situação. Mas aqui na Terra, fazendo tudo isso que nós citamos, consegue, sim, cessar esses pensamentos suicidas 100% das vezes, ou próximo a 100% das vezes, como eu falei, e com isso de dar conforto para você conseguir continuar tendo momentos felizes na vida, momentos tristes também, mas os tristes que você capte eles e armazene eles de uma forma adequada, que não seja em excesso, assim como também captar os momentos de alegria de uma forma adequada, que também não seja em excesso, como um equilíbrio, né? Como tudo na vida tem que ser. Então, você que está sofrendo, ou você que conheça alguém que esteja sofrendo, tenha esperança,
porque realmente não é falsa esperança, é um fato. A psiquiatria moderna, a psicologia moderna, bons profissionais, eu garanto a vocês que vocês vão conseguir ter uma boa resposta ao tratamento, porque eu estou cansado de ver isso e de praticar a minha profissão e ver colegas psiquiatras praticando, colegas psicólogos praticando isso e auxiliando dezenas de pacientes. Então, continue aí firme e forte, procurando bons profissionais, fazendo o que é necessário, coração aberto em busca de solução, tanto na aceitação como em outras fases aí de avanço emocional, comportamental que você possa ter, tá bom? Essa, Tânia, é minhas palavras aí, final. Quero convidar aí quem está nos escutando a nos curtir, compartilhar aí algum short, algum vídeo curto aí, algum corte. Me visitar lá no meu Instagram, que tem algumas coisas legais lá, interessantes para vocês. Eu quero deixar a seguinte mensagem. Eu, enquanto psicóloga clínica que trabalha com terapia cognitiva comportamental, dizer a você que assistiu a gente que é importante falarmos sempre de saúde mental, é importante acreditar que a psiquiatria moderna não é só medicalizar, não é só passar medicamento. O psiquiatra, assim como o psicólogo, a gente vai ver você como um todo, é a tua história de vida, respeitar a tua história. Quando você estiver passando por momentos difíceis, tenha a convicção que passa. Se você não consegue sair sozinho, buscar ajuda desses profissionais de saúde mental, você está livre de julgamentos e com responsabilidade, com certeza você vai passar esse momento difícil. Dizer que eu acredito na psicologia, eu acredito na pessoa, eu acredito que a gente é capaz, com certeza, de ressignificar e de mudarmos a nossa história. Eu, Tânia Lopes, você encontra os meus contatos no meu Instagram, psicóloga Tânia Lopes. Eu atendo na modalidade presencial, bem como na modalidade online. Trabalho com TCC e a gente agradece. Esperamos que esse nosso podcast desperte em você o cuidado de você cuidar muito mais da sua mente, da sua vida. Até o próximo. Até mais, pessoal.